Olá, estamos vindo do 4 de ouros, onde a gente encontrou a contenção. O naipe de ouros nos ensina a respeito da sustentação na matéria e conter as coisas e conter as formas faz parte da nossa jornada. Traduzindo, quando você possui as coisas, quando você compra as coisas, quando você obtém, quando você ganha, quando você toma posse de algo, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso caminho. O perigo apenas consiste em se apegar àquilo que a gente possui. Possuir as coisas não é o problema. O problema consiste no apego. O problema aparece quando essa contenção se torna um autoaprisionamento. Então uma pessoa pode ficar tão identificada com o que tem que qualquer mínima mudança causa um colapso. O 4 de ouros então nos ensina que conter as coisas é importante porque nos traz a segurança durante a nossa vida, a segurança material, isso é bom, todos nós buscamos isso, mas sempre lembrando que a matéria também é transitória. Já no 5 de ouros nós aprendemos a respeito do desamparo. Quando a gente se vê desnudo daquilo que era importante para nós, daquilo que a gente considerava parte de nós, quando a gente se vê desamparado pela vida, desamparado pelos outros, precisando se sustentar sozinhos, precisando se sustentar às vezes apenas com a própria fé. O 5 de ouros é o nosso grande teste de fé. É o momento onde a gente aprende realmente o que nos é valioso, o que nos é importante. É o momento onde a gente aprende literalmente a respeito do pão nosso de cada dia que nos é dado a cada dia. Então, ao mesmo tempo que a gente aprende a construir, a gente aprende a desapegar, a gente aprende a apenas usufruir daquilo que a gente constrói. Porque se a gente se apoia muito a fontes externas, a condições impermanentes, a gente pode cair em sofrimento, e isso é retratado lá no 5 de ouros. Então nós seguimos adiante e encontramos o 6 de ouros. Aqui no 6 de ouros nós podemos chamá-lo de circulação. Vamos entender. A imagem mostra 2 guerreiros trocando moedas. Acima deles, o sagrado os observa. O 6 de ouros vai representar a circulação da matéria. O 4 traz a contenção, que pode trazer o apego. O 5 traz o desamparo e a reflexão profunda do nosso valor pessoal. O 6 traz a necessidade da matéria circular. No 6 de ouros é o momento onde você começa a doar o que você pode, a dar o que você pode, a receber o que você pode, a receber o que o outro pode lhe dar, porque essa é a manutenção do elemento terra. Aqui nós encontramos a circulação e a manutenção do naipe de ouros. Por que isso é necessário? O 4 nos ensinou que o apego pode ser frustrante, porque ele nos isola. O 5 mostra que quando a gente perde aquilo que a gente tinha apego, a gente se sente desamparado. O 6 representa a forma que a natureza funciona para que o fluxo do espírito continue em eterno progresso. Ou seja, uma árvore precisa do solo para poder crescer, para poder ter vida. Precisa da água também. Um animal precisa dos alimentos, sejam outros animais ou frutas ou folhas, para sobreviver. A natureza funciona a partir dessa circulação. O ser humano, como parte da natureza, também funciona a partir desse movimento. Ou seja, se a gente retém tudo que a gente é, tudo que a gente tem para a gente mesmo, a nossa natureza deixa de circular. E se a nossa natureza deixa de circular, a gente acaba vivendo em isolamento. E o isolamento, novamente, traz o apego, o desamparo.
Então o 6 de ouros nos revela que para a manutenção da matéria continuar, que para que a nossa sustentação na matéria continue, a gente precisa colocar o que a gente tem também no mundo. E quando eu falo sobre entregar o que a gente tem aqui no 6 de ouros, eu não estou falando necessariamente de dinheiro, ou posses, ou coisas. Quando você entrega o seu tempo, por exemplo, a um trabalho para que receba o dinheiro, isso é circulação. Quando você dedica o seu tempo sem esperar nada em troca, por acolhimento, por cuidado a alguém, isso é circulação. O 6 de ouros nos ensina a respeito da generosidade humana. Mas, como nós estamos trabalhando a fé aqui, essa generosidade ela não aparece como moeda de troca. Na imagem nós vemos um guerreiro oferecendo 2 moedas, guardando uma para si. O outro oferece uma moeda, guardando 2 para si. O 6 representa harmonia. Então eles não estão trocando de forma necessariamente equilibrada. Eles estão trocando à medida do que podem oferecer. Esse é o 6 de ouros. Então, se um deles entrega 2 moedas e fica com uma, é porque para ele está tudo bem. Se o outro entrega apenas uma moeda e fica com 2, é porque para ele é melhor assim. Então, o 6 de ouros representa essa generosidade, essa circulação, sem necessariamente esperar algo em troca, e sim por simplesmente representar que assim a natureza é. Porque, mais uma vez, se a gente não circula, a gente se fecha. Se a gente se fecha, a gente pode perder aquilo que nos dava apoio, porque a gente não está circulando com a natureza. Uma célula no nosso corpo, por exemplo, ou então até mesmo um órgão inteiro, ele não trabalha apenas para ele mesmo. Ele tem o próprio funcionamento, a própria função, mas ele trabalha para o sistema inteiro do corpo. A célula trabalha para todo o corpo, não apenas para ela mesma. Então não existe isolamento dentro da natureza. Todos nós estamos conectados. Oculto no 6 de ouros, nós encontramos o arcano número 6, aqui está os enamorados. O arcano dos enamorados representa a escolha. Porém, não uma escolha simples, uma escolha que modifica a sua vida. A gente não está falando necessariamente de opções. Você escolhe o que comer, você escolhe se você sai de casa ou não. Os enamorados representam escolhas que realmente mudam o seu destino, mudam a forma como você se porta diante da vida. Aqui você precisa escolher quanto você dá, quanto você recebe, quando você dá, quando você recebe, como você vai circular os seus valores. Então, se você escolhe, por exemplo, mudar de país, se você escolhe, por exemplo, se casar, você estará fazendo uma grande escolha para a sua vida, que pode mudar o seu destino. Esses são os enamorados. Os enamorados, eles representam escolhas que não necessariamente obedecem à razão. Elas obedecem ao silêncio do coração. Por isso que esse arcano se chama Os Enamorados. Existe uma certa conexão com o coração quando a gente fala de enamoramento. Não necessariamente estaremos falando de relacionamentos. Estamos falando de escolhas que outros não podem decidir por você. Então, às vezes, você dar o que você tem para outros pode ser um ato ingênuo, para outros pode ser um ato equivocado, que pode te levar a arrependimentos. Os enamorados vão te convidar a doar o que você é sem esperar nada em troca, e sim porque você está seguindo o seu coração. Alguns de nós somos mais generosos com a vida, outros menos, por motivos pessoais, por motivos profundos, por motivos indeterminados. Mas o que importa é o que você faz com o que você tem, com o que você é. Oculto aqui junto também, nós precisamos considerar o arcano do diabo. Veja só, o que o diabo tem a ver com a circulação.
O diabo ele representa uma força interior dentro de todo ser humano que está conectado à fonte de poder, à fonte de sobrevivência, a uma sensação, muitas vezes inconsciente, que temos de que se a gente não fizer assim, a gente perde o controle, a gente perde o eixo, a gente perde a direção, a gente perde o sentido. Então, no 6 de ouros, observe essa circulação, essa generosidade, esse dar e esse receber, ele pode estar também contido em si o controle, o jogo de poder. Então, o objetivo aqui, nessa circulação da matéria, é observarmos se existem segundas intenções, tanto da nossa parte quanto da parte do outro. Por exemplo, uma pessoa lhe oferece pagar algo. Isso pode ser sim uma generosidade genuína, limpa, porém, pode ser também uma forma de controle, uma forma de buscar ter poder sobre você. E tanto o outro pode atuar assim quanto a gente. Não estamos livres do que o diabo representa. Então, às vezes você compra algo para alguém, mas você está dando algo para alguém porque você quer presentear a outra pessoa, porque você quer oferecer algo bom a outra pessoa, ou você quer que a outra pessoa se sinta em dívida com você. A questão é, o diabo ele não necessariamente representa algo que nós temos consciência plena. Então, às vezes a gente dá algo a alguém sem se dar conta das segundas intenções. Elas estão ocultas, elas estão, de alguma forma, obscurecidas dentro de nós. Então, no 6 de ouros, o diabo aparece justamente representando a necessidade de observarmos se o que oferecemos ou se o que recebemos não está embutido de controle e manipulação. Isso é muito comum. Então, a circulação do 6 de ouros deixa de ser natural e passa a ser manipulada. E essa manipulação, mais uma vez, às vezes acontece de forma inconsciente. Às vezes, assim, a pessoa aprendeu a ser. Às vezes, ela precisa investigar a fundo alguns medos que ela tem, aonde ela oferece ou aceita receber justamente por tentativa de tampar algum buraco, por exemplo, alguma falha interna, alguma questão mal resolvida do passado. Então é sempre muito mais profundo quando a gente fala do diabo como arcano aqui no tarô. Ele representa questões profundas, compulsões, questões que muitas vezes nos mantêm em circulação, mas fora do fluxo do espírito. Então você sente que circula, você sente que as coisas estão acontecendo, mas dentro de um sistema muito fechado. Esse é o diabo operando como força arquetípica. Então, o 6 de ouros, mais uma vez, para finalizar, quando ele sai numa leitura, ele está lhe convidando a observe a circulação dos seus valores, tanto de quem você é, tanto do que você tem. Reter não necessariamente te fará conseguir ter mais, ou até mesmo sentir mais segurança na vida, mas também entregar tudo que tem não é o objetivo. É uma circulação harmoniosa. Às vezes você pode entregar mais do que o outro está lhe entregando porque você quer, porque você escolhe assim, porque você pode. Mas estamos trabalhando aqui a fé. Esperar algo em troca, de alguma forma, mostra que a circulação não está tão fluida. Isso não está necessariamente errado, mas deve ser observado. Então, o ensinamento maior do 6 de ouros é nos lembrar que não adianta você saber muito, não adianta você ter muito, não adianta você ser muito, não adianta você viver várias experiências se você não compartilha, se você não permite que isso circule. E isso naturalmente vai trazendo a vida de volta.
a sensação de estarmos vivos e sustentados na matéria. Lembrando que essa sustentação da qual eu falo aqui, ela tem a ver tanto com o dinheiro que você usa para comprar suas coisas, quanto com o prazer que você sente por estar vivo. Não necessariamente um está conectado com o outro, mesmo que esse seja ou possa ser o nosso objetivo. Dito isso, sigamos adiante.